só fazer algumas ponderações, e bem técnicas, porque essa é uma área, inclusive, de atuação minha. A 11ª edição do meu livro eu terminei de revisar hoje, está sendo encaminhada para a editora, Instituições de Direito Eleitoral. Então, eu acho importante eu ser bastante técnico no que vou dizer. Vejam bem, dois erros não fazem um acerto. A questão do Brasil Paralelo foi um erro do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de fazer a censura prévia a um documentário cujo teor ninguém conhecia, e que ia ser veiculado pela Brasil Paralelo. Aquilo foi um absurdo, uma aberração jurídica. A ministra Carmen Lúcia cometeu um atentado contra a Constituição, criando um regime de exceção até o dia 30 de outubro, que era o dia da eleição. Isso é algo que entrou na biografia dela, que foi imperdoável e que violou a Constituição e espizinhou a liberdade de expressão. Ponto. Isto poderia ser repetido agora nessa questão da escola. Veja, há um erro de procedimento, é preciso dizer. A discussão que foi levada ao TSE nesta representação era sobre propaganda antecipada eleitoral. O samba enredo que está publicado e claramente tem notas de campanha, menção ao número 13, tem menção ao Lula, Lula, Olê, Olê, Olá, que faz parte do jingle de campanha. Então, esta situação implica, sim, em um pedido não expresso de voto, mas que configuraria propaganda antecipada. Ocorre que a lei eleitoral, a 9.504, ela teve uma modificação dizendo que a propaganda antecipada se configura se houver expresso pedido de voto. Isto não valeu para a eleição passada, está valendo para esta eleição. Na jurisprudência anterior do Tribunal Superior Eleitoral, sim, seria propaganda antecipada e sim, seria vedada, poderia haver a suspensão e aplicação de multa. Nesta legislação atual, não existe jurisprudência formada ainda. Se for aplicar a letra da lei, este samba, por mais absurdo que seja, por ser um jingle quase que de campanha, ele não está pedindo expressamente voto. Na jurisprudência anterior, essa menção ao 13, essa eleu, leolá, lulá, lulá, isto aí seria o que se chamaria na época de palavras mágicas. É uma forma de pedir voto, mas não diretamente, manifestamente. Bom, a lei mudou, o fato é que a jurisprudência nova vai se formar a partir dela. Esse é um aspecto. Por isso, esta decisão do Tribunal Superior Eleitoral de hoje, ela não é, do ponto de vista estritamente jurídico, absurda, não. Tá certo? Nada obstante, isto adiante poderá, sim, ser aplicada a multa. Mas eu quero dizer a vocês que muito mais grave do que propaganda antecipada, aí é onde eu quero entrar mesmo claramente. Este samba enredo, esta exposição em favor da campanha do Lula, com recursos públicos, clara e manifestamente se trata de abuso de poder econômico e abuso de poder político. E nem precisa muito esperar o dia do carnaval para saber, porque o próprio samba enredo, que já está publicado, mostra isso. O cara lá aparece o sambista fazendo L. Isso é ato de campanha, claro, com recursos públicos. O samba enredo, na verdade, é um jingle de campanha. E isso vai ser transmitido na maior festa popular brasileira, que é o Carnaval. Você vai ter um desfile enaltecendo a figura de um sujeito, sem demérito, tá certo? De um sujeito que vai ser candidato a presidente da República, transmitido por TV, concessão pública. O desfile é feito com recursos públicos. Então, claramente, o abuso de poder econômico, o investimento de recursos de terceiros
numa festividade popular em benefício de uma candidatura, isso estará configurado, e abuso de poder político, porque tem dinheiro público envolvido, dinheiro público municipal, dinheiro público estadual e dinheiro público federal. Dinheiro público federal em favor de um agente público federal, que será candidato à reeleição. Mais abuso do poder político do que esse é impossível. Por muito menos do que isso, Bolsonaro foi declarado inelegível por uma reunião fechada com embaixadores, que teve a divulgação da TV Brasil, que tem audiência zero. Mas nós estamos falando, diferentemente, do carnaval com dinheiro público. Então, temos aí claramente abuso de poder econômico e político. E isso gera inelegibilidade e gera cassação do mandato eletivo. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, na decisão de hoje, essa fala da ministra Carmen Lúcia, de areia movediça e não sei o quê, fato é que o Tribunal Superior Eleitoral vai estar numa situação bastante difícil, porque vão existir ações eleitorais, ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico ou político, pedindo a inelegibilidade e cassação de mandato. Basta o Lula, quando pedir o registro de candidatura, já abre prazo para ação de investigação. E os partidos vão entrar, os candidatos vão entrar e vão pedir a cassação do mandato. O Lula vai concorrer com essas ações em curso. Tá certo? E qual é o problema? É que já existe jurisprudência formada pelo Tribunal Superior Eleitoral que não tem como dourar a pílula. Nós estamos diante de abuso de poder econômico ou político manifesto, em que a gravidade das circunstâncias é palmar. É a maior festa popular do Brasil, veiculada por concessões públicas, fazendo propaganda eleitoral antecipada com recursos públicos. Mais absurdo do que isso é impossível. Se o Tribunal Superior Eleitoral disser, não, está tudo normal, o que é que vai acontecer? Além de violar a jurisprudência que o próprio tribunal criou em defesa da democracia, vai ter o efeito rebote na eleição municipal. Tosi, imagine o seguinte, os prefeitos vão ter passe livre para, no ano da eleição, nas festividades do município, no carnaval, despejar dinheiro do orçamento municipal em showmícios antecipados. E o que é que a Justiça Eleitoral vai dizer? Que com o Lula pode, com o resto que não pode? Que o presidente da República está acima da lei? Que os prefeitos não podem utilizar o orçamento como a União está utilizando em favor de uma candidatura? Veja que há uma violação expressa do princípio da moralidade, da impessoalidade, desvio de finalidade. Nós temos diante de nós um caso clássico de ilegalidade eleitoral. Mas é tão clássico, é tão claro, é tão evidente que essa fala da ministra Carmen Lúcia é a maior explicação do que está acontecendo. Ela fala, olhe, poderá ter problema, não é tão claro, olhe, e tal, é porque ela está dizendo o seguinte, Lula, não vá para esse negócio não, e o fato do Lula ir ou não ir não vai alterar as coisas. Para terminar a minha indignação com isso, tem ainda um outro fato, e a indignação é jurídica, não é política, é jurídica. Tem um outro fato grave. O prefeito Eduardo Paes está cedendo 2 camarotes para mais de 500 pessoas ao presidente Lula. Isso não vai ser camarote, vai ser palanque eleitoral. Veja como as coisas se somam. Isso é de uma gravidade, só mesmo se a sociedade brasileira e se a justiça eleitoral estiver anestesiada, estivermos todos anestesiados, para normalizar o abuso de poder em função de uma candidatura. Então, são esses os pontos, Tosi, que eu acho importante a gente enfatizar. É grave essa questão do sambódromo ser utilizado como palanque eleitoral. É grave recursos públicos investidos nisso. E será muito grave se a Justiça Eleitoral não aplicar sanção cabível a esse disparate que terá consequências jurídicas futuras grandes, se o TSE for omisso.
Pois bem, agradeço